Boa tarde, Ahim. Estamos aqui mais uma vez, né, para apresentar o programa Conectados. Esse é o número 4, né? É um programa onde nós visamos estudar a Torá, né, pegando um determinado assunto, onde o irmão Marcos vai nos dizer assim, nos ensinando, né, o que diz a palavra de nosso Pai a respeito desses assuntos, né? E como nós estamos muito próximos de iniciar um novo ano, né, nós estamos falando bastante em festas e coisas assim, e hoje vamos dar prosseguimento àqueles estudos, né? Nós vamos estar falando hoje a respeito das festas, né, e das datas. Tá? Não vamos falar a respeito ainda de cada festa em particular, mas sim das festas como um todo, as suas datas, o que representam e o motivo delas, né? Eu gostaria de chamar o irmão Marcos aqui, por favor. Então vamos lá, uma shalom a todos e a todas que estão participando conosco. Nós estamos fazendo esse trabalho em função de esclarecimento, né, em relação às festas que o Eterno determinou para o seu povo, né? Então as importâncias dessa festa é de tal forma que quando havia as peregrinações era porque Elohim queria que o povo subia e se reunia de forma que estivesse numa grande congregação fazendo uma festa em que ele tinha prazer. Então era uma coisa importante, ainda é importante, né? Mas era muito importante para Elohim quando ele via o seu povo peregrinar ou festejar ou participar das festas, né? Então isso era um motivo de alegria para Elohim, né? Ele se alegrava disso. Então nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre essa importância das festas, né? O que acontece? Que a forma com que ele se relacionava com o povo através das festas, né? E a razão pelas quais o relacionamento com ele ficou dificultado, né, depois do povo se desviar, do povo transgredir tanto, que os ajuntamentos, né, as festas, né, deixaram de existir, porque Elohim disse que não tinha mais prazer nenhum nas festas, né? Então hoje nós vamos tratar ainda mais um pouquinho a respeito disso, ok? Então vamos fazer o seguinte. Para nós iniciarmos, né, irmão, eu gostaria assim de um esclarecimento, inclusive eu próprio. Vamos colocar assim, né? Nós já estudamos, por exemplo, né, sobre o momento em que as festas devem ser feitas, já estudamos sobre como saber qual é esse momento, de que forma que nós chegaríamos a essas datas, etc, né, em vídeos passados. E nesse aqui, então, eu gostaria de começar, né, não sei se a pergunta até é pertinente, mas é uma dúvida, né? Então, que o irmão explanasse, assim, quais os motivos, né, da existência de tais festas. Tem, tá bom isso? Claro que tá bom. Então, assim, olha só que pergunta bacana essa aí, Sérgio. Por quê? Porque Elohim buscava interação com o seu povo através das festas, né? Olha só. Então, quando ele tira o povo do Egito, do cativeiro do Egito, então ele leva para a terra, e ele diz que aquela terra era uma terra que emanava leite e mel. Então era uma terra que realmente frutífera, né? Uma terra boa, fértil, né? Porque realmente ele estava cuidando em acontecer, né? Agora, olha, veja bem, quando ele estabelece tal coisa, então, por exemplo, ele dá o mantimento, ele dá a terra, dá a plantação, dá a chuva no tempo certo, e ele quer que isso tudo seja retribuído a ele, porque é ele que todas essas coisas concede ao povo, de forma que ele considera que isso são bênçãos, né? Isso é o que ele pode fazer para o homem estar bem na terra, bem alimentado, bem cuidado, né? Então, quando ele estabelece isso, ele estabelece que venha com essas bênçãos perante ele, façam as festas no tempo certo, e acredita, todas as festas têm tudo a ver com a agricultura, com a terra, com a colheita, né? Então, é essa interação da terra produzir e o homem se agradar de Elohim e comparecer perante Elohim nas festas, né, mostrando que que a terra produziu o seu fruto no tempo certo, que o povo está feliz porque tem alimento, né? Então é isso. Agora, o oposto também, Sérgio, para a gente
enxergar o quanto isso é importante, que ele, em determinado momento, quando ele diz que o povo está afastado dele, afastado sabe, não pratica mais as obras que são de executar pela Torá, ou seja, juízo, justiça, né? Guardar os mandamentos da Torá, guardar os preceitos, executar o juízo da Torá. Então, de outra forma, veja bem, quando o povo não está nessa condição, então a chuva não vem no tempo certo, né? E a colheita fica dificultada. Quer dizer, ele recolhe as bênçãos se o povo não está em condição de celebrar, vamos dizer, as festas, né? Então, o que acontece? Quando tem abundância, quando tinha colheita, a terra ia bem, o povo se folgava, sabe? E aí, quando eles se folgavam, eles acabam se desviando de Elohim. Aí vinha o aperto, aí eles voltavam para Elohim. Entende? Era assim, uma constância nisso aí. Na época dos juízes, olha só, o que os inimigos faziam? Eles entravam na terra de Israel, eles destruíam a plantação, destruíam a colheita, né? Então era, sabe? Então Elohim quer que a terra produza, quer que o seu povo se farte de alimento e com isso executem as festas relacionadas com as plantações, com a colheita. Entende? Então é isso. Agora, quando você não tem colheita nenhuma e não tem nada, significa que você está em transgressão, você não está celebrando as festas, né? Então, assim, a terra tem que estar produzindo, né? Conforme está escrito na Torá, e o povo tem que celebrar com essas produções da terra. Então, isso é importante, né? Essa ligação do homem com a terra e com Elohim, ok? É por aí, eu acho que é por aí a coisa, né? Oi, Sérgio. Perfeito, irmão. Então, vamos dar continuidade, né? Então, ficou claro, né? Que na verdade é uma forma da gente estar agradecendo, a gente estar próximo, né, do nosso Criador. Por esse motivo, ele criou as festas. Ele que criou as festas, né? Existe, né, no meio religioso, vamos dizer, né? Muita confusão, né, com relação a essa questão de festas, enfim, tem gente que diz que isso era para o passado, tem gente que diz que isso acabou, e nós acabamos fazendo um programa que foi o último, ou o penúltimo, tanto programa que nem... Foi o penúltimo. Que nós falamos a respeito justamente daquela profecia que dizia que ele iria realmente tirar, né, as festas, e que você explicou que eles foram tirados da terra, não tinha como eles saberem datas, fazer festas, né? Sim. Mas independente disso, eu gostaria que você comentasse alguma coisa com respeito a o que ocorre, né, por exemplo, principalmente entre a cristandade, né, e o povo messiânico, né? Porque o povo messiânico ele faz as festas, mas a gente observa que nas datas erradas e de formas também meio erradas, né? E que o povo cristão, vamos dizer, eles são contrários a isso, né? Então, eu gostaria que você explanasse sobre esse tipo de assunto, né? Assim, por que surgiu isso? Quando foi que começaram a ser contrários a essas festas? Enfim, né? Pode ser? Pode. Vamos então. Para compreendermos isso, né, é bom a gente conhecer a Torá, como é que Elohim determinou as coisas, né? Então, por exemplo, como nós já havíamos falado, então as festas é um sinônimo de que as coisas vão bem. Ou seja, para haver inclusive as colheitas é necessário que a terra esteja em paz, ou seja, os inimigos não estão atacando e destruindo, né? Então, para haver a colheita perfeita, tem que ter tudo certinho. Então, o inimigo não está na tua terra, ou seja, na terra de Israel. A chuva ocorreu no tempo certo, tudo direitinho, né? Então, é uma interação que Elohim faz com o seu povo, né? Bom, nós falamos, você falou sobre essa profecia, né, de Rochés, né, que aconteceu, que foi essa mistura, né, das festas, né, com iniquidade, com transgressão. Então isso aí é uma coisa que Elohim abomina. Por quê? Porque ele mesmo diz na Torá
que conforme o povo vai transgredindo, vai chegando uma hora que, né, vai recebendo advertência, vai e tal. Mas se chega um momento em que, vamos dizer, transborda a taça, vamos dizer assim, da iniquidade, aí Elohim manda o inimigo ir para a terra, tira, leva o povo cativo. E o que nós temos agora, observando nos nossos dias agora, Sérgio, é que nós ainda estamos numa diáspora, né? Ou seja, o povo de Elohim foi retirado da terra, das duas casas, né? A casa de Efraim, que é a casa de Israel do Norte, cuja capital era Samaria, né? E depois a casa de Yahudá, de Judá, onde o Machia nasceu. Então todos foram à diáspora, né? Então quando foi a diáspora, o que acontecia? A religião queria viver celebrando as festas, mas em transgressão tal que quem lê o livro de Irmiarro vai perceber quão estava desviado, né, a casa de Judá naquele período. E por isso, né, nós falamos, né, que foi por causa dos Shabatotes da terra, né, o Shemitah. Então não era só isso, mas isso era a consequência mais grave. A terra precisava receber o seu Shemitah, o seu descanso. Mas aliado a isso existiam muitas outras coisas que eles estavam praticando. E quem lê o livro de Irmiarro, Jeremias, percebe que Elohim estava exortando o povo a abandonar as práticas abomináveis, as transgressões, e voltar aos termos da Torá, voltar para Elohim, né? E vou dizer uma coisa para todo mundo, olha, no livro de Irmiarro tem uma revelação incrível. Olha só, quando Nabucodonosor cercou a cidade, né, a região de Judá para tomar conta,
o profeta Jeremias ele fez acordo com o rei de Israel, porque era o ano jubileu. Quando tem o ano jubileu, é um ano em que se liberta o escravo, se devolve as propriedades, aquele que está servindo porque tinha dívida, ele é livre e volta para casa. Então o ano jubileu é um ano de libertar escravo, devolver as propriedades para os seus legítimos donos e perdoar a dívida, né? Então chegou um período em que estava realmente, já Nabucodonosor estava cercando a Jerusalém, já estava tomando conta já da terra de Judá, quando eles fizeram esse acordo, né, diante de Elohim. Então Elohim fez Nabucodonosor voltar para a terra, né, da Babilônia, e a terra folgou. Olha só que coisa interessante, por causa de um jubileu, o povo fez aliança de cumprir o jubileu, libertar, e de fato libertaram. Fez os escravos voltarem para a liberdade dos escravos, fez os antigos donos voltarem para suas possessões das terras. E o que Elohim fez? Em contrapartida, Elohim falou: olha, se vocês praticam o jubileu, eu também tenho que praticar o jubileu. E o que aconteceu? Ele tinha determinado que Nabucodonosor ele fosse, invadisse e levasse o povo cativo. No entanto, enquanto se praticava o cerco, o povo chegou na época do jubileu, e o povo fez esse grande acordo através do profeta, e libertaram os escravos, devolveram possessões e fizeram aquela justiça. Então Elohim também falou: então eu também cumpro o jubileu, né? Eu também não vou levar vocês escravos, porque vocês cumpriram o jubileu. Então ele se comoveu, né? E mandou Nabucodonosor voltar de novo para a terra. Só que o que aconteceu? Olha só, quando Nabucodonosor voltou para a terra, o povo se viu folgado, tranquilo, se viu em paz. O que eles fizeram? Fizeram voltar tudo de novo. Aquele que estava escravo, que foi libertado, eles escravizaram de novo. Até aquela terra que eles tinham devolvido, eles tomaram novamente. Então, quando aconteceu isso, Elohim falou: bom, já que vocês não cumpriram de fato o jubileu, vocês começaram a cumprir e voltaram atrás, também eu volto atrás no acordo que eu fiz com vocês. E mediante isso, Nabucodonosor veio e com muito mais rigor ele invadiu a terra de Israel e levou cativo. Agora veja bem, nós falamos que o que está envolvido no cativeiro de Babilônia são as Shavuot, né, as festas de Shavuot, ou seja, aqueles anos, né, o Shemitah, aquele 7º ano que não poderia ser produzida a terra nem trabalhado a terra. No entanto, né, eles por 490 anos, eles não cumpriram o Shemitah, ou seja, o 7º ano. Então, trabalhou 6 anos, 7º ano a terra folga. Eles não cumpriram isso e, por consequência disso, houve o cativeiro de 70 anos em Babel. Agora, isso que eu estou colocando é uma coisa que, de repente, passa desapercebido, mas está tudo escrituralmente provado, e nessas escrituras que nós temos aí, não precisa recorrer a nenhuma outra, não. O acordo que foi feito, né? O arrependimento do povo depois de libertar os escravos, depois de devolver as propriedades, e eles voltar a tomar escravo de novo, voltar a tomar as propriedades de novo, e por consequente Elohim também, ele agora manda Nabucodonosor, e ocorre de fato. Então, houve um momento em que Nabucodonosor já tinha cercado tudo, ele ia levar cativo os judeus, mas os judeus era bem um ano de jubileu, fizeram cumprir o jubileu, e também Elohim também fez cumprir o jubileu, e Nabucodonosor voltou para sua terra. Olha só. Só que depois que Nabucodonosor voltou para sua terra, o povo folgou e resolveu novamente escravizar todo mundo, e aí a casa caiu, né? Elohim mandou de fato Nabucodonosor invadir, e foi uma coisa assim muito mais violenta do que era para ser, né? Então, assim, olha, tudo que Elohim faz, essa ligação forte que Elohim tem com o homem, está ligado com a terra, está ligado com a justiça, entende? Se alguém ficou devendo a alguém, né, então não tem dinheiro para pagar e ficou prestando serviço, vamos dizer, não, eu vou trabalhar para você até que a dívida se cumpra, então ele começa a trabalhar para você. Só que chegou no ano do jubileu e não interessa, você tem que dar a quitação para ele vai embora e não te deve mais nada.
Entende? Então tudo isso é uma ligação muito forte com o Eterno que a gente tem que observar. E quando você tem essas práticas, né, quando chega a época das festas, você apresenta essas práticas para Elohim, então Elohim se agrada, Elohim ele abençoa mais, aí a produção é maior, a chuva no tempo certo, entende? É um mecanismo que faria com que a terra seria, uma maravilha de produção. Mas a iniquidade, a transgressão e as coisas abomináveis que as pessoas praticam impede que possamos celebrar as festas, porque Elohim não quer festa com transgressão, com iniquidade. Então o pleno conhecimento de Elohim, o pleno conhecimento da justiça de que Elohim quer que você pratique, que você cumpra os mandamentos, os preceitos, ele mesmo vai te conduzir às festas, porque a festa é um grande sinônimo de relação entre o povo e Elohim, porque quando existe a festa e Elohim está presente, significa que tudo está nos seus conformes. Agora, se nós não temos festa, significa que tudo está errado, Sérgio, entende? Então essa conexão a gente tem que fazer para lembrar que as festas é sinônimo de que tudo vai bem com você, com a terra, com Elohim, tudo vai bem. Se as festas não estão ocorrendo é porque nós precisamos ainda corrigir muitos erros. E aí sim, quando o Elohim perceber isso em nós, quando nós mostrarmos essas atitudes, ele vai querer nós nas festas, ele vai querer que façamos festas. E por isso que está começando a nascer agora, renascer. Uma vez nós perdemos, uma vez nós ficamos afastados completamente, né? Ficamos nas religiões, nascemos nas religiões, e aí vem o que você colocou, né? As religiões abominam essas festas, as religiões não querem saber dessas festas, sabe por quê? Porque Elohim não quer que ninguém transgredindo, que ninguém em iniquidade, muito menos pessoas que abominam as coisas que Elohim deixou para o homem. Elohim não quer que essas pessoas pratiquem festas, porque é melhor as pessoas praticarem festas estando pelo menos assim com a consciência, né, de que o Elohim verdadeiro é o Elohim de Israel, que os preceitos, os mandamentos são fiéis, são verdadeiros. Porque imagina só, se a Torá diz que você tem que ter um procedimento e aí o sistema religioso é contra, abomina a Torá, não querem saber de cumprir a Torá, então como é que Elohim vai deixar essas pessoas quererem saber de alguma festa da Torá, né? Então a primeira coisa é essa aproximação de Elohim através da Torá, e em seguida, né, no andar, as festas começam a surgir. É por aí, Sérgio, pode perguntar que nós vamos interagindo. Perfeito, Marcos. Então vamos, na verdade eu não vou perguntar, eu vou prosseguir. Você realmente, né, esclareceu não só... Pode ficar aí, Marcos, estamos aqui conversando. Você esclareceu não só a questão que eu lhe perguntei, como também a questão da profecia, tudo, né? Então, se você pudesse entrar agora, por exemplo, lá pelo 3º, 4º século, quando começou aquele antissemitismo forte, né? Pode ser? Em relação a tudo que era, né, de judeu, então eles foram o motivo... Tudo bem que quem afastou os judeus da terra e tudo mais é o plano do próprio pai. Era para que eles se afastassem mesmo. Mas ele usou artimanhas, vamos dizer assim, ou as pessoas, né, que fizeram com que eles fossem afastados, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sérgio, não dá para falar sobre isso sem falar da Torá, né? Porque o que a Torá diz? A Torá diz o seguinte, que quando se chega a um nível de transgressão tal, então Elohim diz que vai entregá-los ao inimigo, né? Que a espada do inimigo é que vai falar atrás deles, onde eles forem a espada do inimigo vai atrás, né? Então são vários níveis de correção que Elohim faz, e o pior nível, o último nível, vamos dizer assim, a última instância é retirar o povo da terra. Então, por exemplo, na terra, primeiro o inimigo começa a cercar a terra. Então houve aquela questão, né, que eu citei aí na época de Babilônia, né? Então Nabucodonosor já tinha cercado tudo, mas o povo fez um acordo com Elohim através do profeta Irmiarro de celebrarem o ano jubileu. E isso fez com que Elohim
por ser ano jubileu, ele se afastasse Nabucodonosor, de forma que houve um momento de calmaria, né? Agora, o que acontece? Nós temos que ligar o fato de que existe a semente do bem, existe a semente do mal. Nós temos lá em Bereshit, logo no começo, dizendo que uma semente, né, ia pisar na cabeça da outra semente, e a outra semente ele mordeu o calcanhar, ou seja, a semente que nós estamos falando aqui, que é a semente Kadosh, né, é a semente que pisa na cabeça da serpente. E a outra semente é a semente maligna que morde os nossos calcanhares, digamos assim, né? Então, tá aí essa questão das duas sementes. Essas sementes, elas são duas, não tem 3 sementes, não, são duas. Uma é do bem, a outra representa o mal. Uma semente serve a Elohim de geração em geração, e a outra semente combate o povo de Elohim de geração em geração. Atenção! O que acontece? Se o Império Romano tivesse, por exemplo, né, o verdadeiro Elohim com eles, então eles saberiam tratar o povo de Elohim, mas eles, pelo contrário, né, o governo deles não tinha nada a ver com Elohim, mas tinha tudo a ver com o governo do inimigo, o governo das trevas, o governo da semente que persegue a semente que serve a Elohim de geração em geração. E logo, né, o grande inimigo, ele comanda o Império Romano, de forma que ele conhece, né, porque o inimigo usou tão bem as escrituras, quando ele foi tratar com o Machia, né, ele falou, está escrito, né, aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com teu pé em alguma pedra, né. Então ele falou isso para dizer para o Machia, só pula daqui de cima, né, e vamos ver o que acontece, já que você diz quem é o que é, né. Então, o inimigo conhece as escrituras e sabe muito bem, né, que se impedir o povo de se achegar a Elohim, né, é a melhor forma. Então, quando o povo está cativo na mão do inimigo, o qual o governo é o inimigo verdadeiro, né, como é o caso do Império Romano, então a primeira coisa que se faz é cortar toda a ligação com o Criador. Então, a semente Kadosh, ela passa a ser podada de tal forma que tudo que liga o Criador é cortado. Cortaram o Shabat, cortaram a Lua Nova, tudo para quê? Para realmente acabar com toda a ligação que se tinha com o Eterno. E isso aconteceu de fato. Foi um período chamado de período das trevas, né? Um período de obscuridade que ocorreu na Idade Média e que realmente começou a acontecer bem visivelmente, nitidamente, Sérgio, como você citou aí, lá pelo 3º século, né, quando o Império Romano ele vamos dizer, atinge o seu apogeu e também já começa o momento de decadência do Império Romano e, por consequência, assim como hoje os domínios das massas se dá através da religião, olha, o domínio das massas hoje se dá através das religiões. Então esse mesmo argumento foi usado, e isso está enraizado no nosso ser, na nossa vida, que nós precisamos de uma religião para estarmos submetidos, para estarmos ligados, porque senão nós nos sentimos nus, nos sentimos sem chão. Então as pessoas precisam estar conectadas a uma religião para terem as suas vidas tranquilas. Agora, o que acontece, né? Essa questão de estar no seio, no ser humano, essa necessidade de estar ligado a uma religião, né? Então, o que acontece? Quando você não tem uma verdade, você não tem o conhecimento do que é realmente, vamos dizer, se existisse uma religião verdadeira, vamos dizer assim, se o conhecimento não é suficiente para saber discernir qual a religião verdadeira, então o que acontece? Qualquer religião serve. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando você não tem nada na tua vida, qualquer coisa serve. Mas quando você tem alguma coisa, você já começa, não, isso aí para mim não serve. Então o conhecimento é a coisa mais importante. Agora, no Império Romano, a primeira coisa que foi cortada foi as festas, os Shabats,
Porque essa é a ligação com o Elohim. Se corta isso, corta a ligação com o Elohim. Quando você tira as festas que ligam o povo a Elohim, aí o que acontece? Você introduz outras festas que não tem nada a ver com o Elohim, por exemplo, essa Páscoa cristã, né? O Carnaval, a festa de São João, né? E essas festas aí não ligam a Elohim. Então o que acontece? Para o inimigo isso é uma maravilha, para ele está tudo bem, ele está tendo domínio. Agora, quando o conhecimento vem, Sérgio, e essa aí é a única arma que nós temos para lutar contra aquele quarto animal que Daniel falou, o leão, o urso, o leopardo, e depois o quarto animal. Então, um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal, ao qual ele não conseguiu descrever que animal era aquele. Porém, ele diz que esse animal era muito poderoso, ele destruía, né? E nós vimos também que esse era o último animal até a vinda do reino do Machia, que esse animal seria morto no dia da vinda do Machia. Então nós temos que entender que esse animal ele está vivo ainda, né? Ele atua no mundo. Agora, se ele é o sistema religioso, então ele prende a mente das pessoas de forma que a pessoa não consegue, vamos dizer, ser uma pessoa sem ter uma religião, ou seja, sem estar ligada a uma religião. A pessoa se sente sem chão, desconectado, mas quando ele tem aquele momento que ele vai para a religião, então ele está ligado àquilo, sabe, dá uma forma de vida para a pessoa. Agora, as religiões, né, que surgiram, né, a partir lá do 3º século, elas tinham como objetivo tão somente, Sérgio, tirar qualquer forma de adoração ao verdadeiro Elohim. Então a perseguição que houve, ela foi muito forte no sentido de anular tudo aquilo que Elohim tinha preparado para você como um manjar, como um manancial, para você estar diante de Elohim o tempo todo. Então, tirando essas coisas, né, afastando a Torá, afastando as festas, então as pessoas vão se agregar a esse sistema para terem essa ligação com a religião, e aí essa religião não está conectada com o Abba, não está conectada com Elohim. Então aí se cumpre tudo que foi dito pelos profetas, né? Tirou tudo, perdemos as festas, os Shabbatot, Lua Nova. Quem que fala em Lua Nova? Gente, quem é que fala em Lua Nova? E, no entanto, é um preceito que está escrito na Torá, é um preceito que está escrito, inclusive, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 46, no versículo de 1 a 3, está dizendo que na Lua Nova tem que comparecer perante Elohim, assim como no Shabbatot, no Shabat, tem que comparecer. Então, Lua Nova também é para comparecer, é mandamento. No entanto, nós perdemos isso. E veja bem, o Rosh Hodesh, que é a Lua Nova, que é o primeiro dia do mês, é uma festa, é uma moad, e está prescrito na Torá. Quando você está conectado em Elohim, você tem prazer em fazer as coisas, né, que são de Elohim. Quando você está conectado na religião, a religião abomina as coisas que são de Elohim, né? Então eu preciso olhar para o Eterno, saber quais são as coisas que me ligam de fato ao verdadeiro Elohim. E sabe o que a gente descobre? Que as festas é um bom caminho para te conectar a Elohim. Porque através das festas você vai perceber que Elohim, ele dá as coisas para o homem, ele abençoa a vida do homem, e o homem apresenta com essas bênçãos perante ele para dizer: olha, nós estamos felizes porque nós recebemos as tuas bênçãos. Aquelas bênçãos que determinaste sobre nós, está aqui, nós estamos felizes e estamos celebrando isso. E Elohim diz: eu vou te abençoar mais ainda porque eu quero você aqui o ano que vem. Está entendendo essa conexão com Elohim? Ela foi perdida e o que acontece? O inimigo sabe que se você começar a celebrar as festas é porque você está praticando a justiça de Elohim, você está praticando as coisas que são agradáveis a Elohim, então você está conectado a Elohim, e as festas é o grande resultado disso tudo, né? Porque havendo festa é porque tudo está nos seus conformes. Não havendo festa significa que tudo está errado. Tá ok? Agora é contigo aí, Sérgio. Perfeito. Eu vou fazer uma perguntinha que foi feita aqui por uma irmã que está nos assistindo, né? Sim. E eu acho pertinente ao assunto também, porque quando você me falou sobre isso,
eu pude, vamos dizer assim, vislumbrar, né, todo um universo que eu não enxergava. Tá? Que maravilha. Porque tem coisas que são interessantes, né? Porque a gente precisa vamos dizer assim, de um pavio aceso para a bomba explodir. Então, Verdade. às vezes a gente não tem esse pavio, né? E tem a bomba. Então, quando alguém vem e acende o paviozinho, a gente acaba, né, vendo um universo tão grande que a gente não estava do outro lado ali, mas você não via, né? Então, essa irmã que é, deixa eu ver o nome aqui, é a irmã Marli Leite Carrillo, né? Carrijo, isso. Ela está perguntando o seguinte: o ano jubileu, né? Ela quer entender o que é o ano jubileu. Você não acha que é pertinente para o momento? É que é muito longo eu explicar, mas eu vou dar só uma introdução. Passada para ela, né? E já diz aí, Shalom, como é que é o nome dela? A irmã Marli Leite Carrillo. Shalom, irmã Marli. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o jubileu, que faz parte desse trabalho que nós estamos fazendo. Mas o ano jubileu, ele ocorre de 50 em 50 anos, ou seja, quando você celebra anualmente as festas do Eterno, então você celebra assim 6 anos a terra produzindo, e no 7º ano é o Shemitah, você não produz, então você soma aquele ali, então um Shemitah. Aí depois você trabalha mais 6 anos, né? E vai descansar o outro 7º ano. Então é o segundo Shemitah, é o segundo Shabat anual. Você vai fazer isso por 6 vezes. O que vai acontecer? Ao cabo de 6 Shemitahs, ou seja, quando chegar no 49º ano, você vai acumular naquele 49º ano, ele é um Shemitah. Olha só que coisa interessante. O 49º ano, então 6 mais 1, Shemitah 7, depois recomeça de novo, 6 anos plantando, chega no 7º ano, descanso da terra, segundo Shemitah. Você vai fazendo isso aí até chegar no 7º Shemitah, que é no 49º ano. Quando chegar no 49º ano, acontece o seguinte: o 49º ano é um Shemitah normal, só que quando chegar o Yom Kippur, por exemplo, do 49º ano, ele é para tocar a trombeta, o shofar em toda a terra de Israel, mas fazer aquele, um barulho mesmo com o shofar, porque a entrada do ano jubileu é a próxima. Então aquele último Yom Kippur que ocorre no 49º ano, é um ano de passar o barulho do shofar por toda a terra, porque todos os israelitas, eles vão entrar no ano jubileu. E o que acontece no ano jubileu? No ano jubileu, por exemplo, quem vendeu a propriedade ali há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, vendeu a propriedade, na verdade não vende, né? Mas ele vende a possessão até o jubileu. Quando chegar no ano jubileu, a pessoa tem que devolver para o seu verdadeiro dono as terras que foram vendidas ou arrendadas, não sei qual é a expressão correta para isso. Se alguém estava escravo, né, pagando por alguma coisa, então no ano jubileu tem que se quitar as dívidas. Tem que libertar o escravo, mesmo que ele não pagou totalmente a dívida, mas você tem que perdoar, ele tem que voltar livre para a sua terra. Cada um volta livre para a sua possessão. Se todos venderam a terra, todos voltam às suas possessões. Ou seja, de 50 em 50 anos, a justiça de Elohim tem que passar pela terra. E quando Elohim fala assim, olha, a terra é minha, mas eu dou em possessão, fez a divisão a cada tribo, a cada família, a cada clã. E disse, cada clã tem que manter a família no seu clã, não pode passar para outros clãs, outras famílias, e muito menos para outra tribo, né? Então, quando chega no jubileu, se alguém o resgate, nós vamos falar ainda, nós vamos fazer um vídeo sobre o ano jubileu e sobre o resgate, né, da terra. Então, tudo isso tem a ver com o jubileu. O valor, por exemplo, de uma terra, quando ela é vendida,
É o tempo que falta dali para chegar no jubileu, porque no jubileu a pessoa tem que entregar de volta, tem que devolver. Então, por exemplo, se falta 10 anos para chegar no jubileu, significa que vai ter 3 Shemitahs, ou seja, 3 anos que a Terra não vai produzir, que é o próprio ano do jubileu, o ano 49º, que é um Shemitah que não pode produzir também, e o Shemitah anterior. Então, se a pessoa pegar uma terra, por exemplo, faltando 10 anos para se completar o jubileu, então ela vai ter um preço. Então, isso vai depender do tempo que a pessoa pode explorar a terra tinha o seu valor. E também é lógico, né? Se a terra estava sendo abençoada, chuva no tempo certo, colheita no tempo certo, ela tinha outro valor. Então tudo está ligado ao Eterno, de forma que as coisas vão bem quando todo mundo está bem com o Eterno. A transgressão não cabe no povo de Elohim, porque a chuva não vem, a colheita não vem. Agora, o ano jubileu é o ano da remissão. O jubileu é o ano de liberdade. Está escrito lá em Yeshayahu, né? Que Elohim chegou o ano aceitável. Olha, o ano aceitável de libertar o cativo, o preso, né, o encarcerado. Veja bem, isso só acontece no jubileu. Então nós estamos aguardando um jubileu para que sejamos inclusive livres, né, dessa prisão que se chama morte, né? Então a gente aguarda a nossa liberdade num ano jubileu. Eu não sei se foi o suficiente isso, Sérgio, para responder para a nossa irmã Marli, mas faremos um vídeo especialmente sobre o ano jubileu, porque tem tudo a ver com o Mashiach, viu? É tudo a ver com o Mashiach e tudo a ver com as festas e tudo a ver com o povo estar corretamente se relacionando com Elohim, compreendeu? Shalom, irmã Marli. Perfeito, irmão. Bom, então, dando continuidade, né, ao nosso assunto de hoje, eu gostaria assim que o irmão, então, nós sabemos que, por exemplo, ali em Levítico 23, nós temos uma sequência das festas, né, mas eu gostaria que o irmão, assim, é claro que não vamos entrar em cada uma, nós vamos estar fazendo um programa de cada uma, na verdade, né, mas que o irmão, por exemplo, colocasse essa sequência, né, que na verdade, a maioria que já leu ali, Levítico 23 já viu essa sequência, mas não importa, mas colocando as datas em que elas são feitas, né, e a motivação, né, por quê, tá? Pode ser? Pode ser, vamos fazer um trabalho a respeito disso. Bom, observando ali o que Elohim está determinando, né? Então a primeira coisa que a gente localiza é aquilo que está mais próximo da gente. Qual é a festa que está mais próxima? É o Shabat, porque ela acontece a cada 6 dias de trabalho, você tem um Shabat. Então, a frequência do Shabat na nossa vida, ela tem uma intimidade tão grande, tão frequente, que essa é uma festa que ela atinge toda a humanidade. Essa não é uma festa que você não depende o Shabat não depende da colheita, por exemplo, entende? O Shabat depende de você observar ele, celebrar ele no tempo determinado, porque ele também está classificado como uma moadim, uma moad. Logo, é também considerado uma festa, né? Então, ela é apontada como festa também. Então, sendo apontada como festa também, então ela tem alguns critérios. A segunda festa, que é a festa do início, que a gente chama de Rosh Chodesh, que quer dizer cabeça de mês, que se dá pela lua nova, ou seja, pela conjunção Terra, Lua, Sol. Então essa aí, então vamos lá, a cada 28 dias ou 20, não, perdão. A cada 29 dias ou a cada 30 dias, a gente vai ter uma lua nova para celebrar. Então, chegou no final do ciclo da lua, por exemplo, nós estamos caminhando agora para o final do ciclo. Nós celebramos um Shabat do dia 22 e a lua estava com mais ou menos, estava com 50% de visível, minguando, né? Só que ela já está ali. Daqui a pouco ela vai desaparecer, porque ela está indo de encontro ao Sol, né? O Sol está assim, ela está a uma distância, a cada dia ela se aproxima do Sol 12 graus, a cada dia 12 graus ela se aproxima do Sol, até que ocorre a conjunção, e ela está na frente do Sol aqui, ela vai passar para trás do Sol.
Quando ela aparecer para trás do Sol, já é uma nova lunação, um novo mês. Então, a cada 29 dias ou a cada 30 dias, depende do tamanho do mês, a gente vai ter um Rosh Hodesh, uma lua nova, e aí é um dia que também tem que se apresentar como se fosse um Shabat. Não tem os preceitos de um Shabat, porque não é um Shabat. Mas é o dia que ele chama de Rosh Hodesh, lua nova, e é um dia de comparecer também perante Elohim. Então eu preciso, no dia de lua nova, fazer. O que a gente faz no dia de lua nova? A primeira coisa é estar com o nosso pensamento voltado para Elohim. Então nós observamos as nossas práticas no dia a dia, se nós estamos em condições de celebrar essa festa Elohim, né? Se nós estamos praticando a justiça, nós estamos praticando o que é direito, né? Então nós temos que celebrar porque isso nos liga a Elohim. Então o Shabat, a lua nova. Bom, essas são as festas que são contínuas, né? As mensais. Agora as anuais, então nós falamos das que são contínuas, a cada 6 dias tem o 7º dia. Aí agora vamos falar, já falamos então da festa que é mensal, agora vamos falar das festas que ocorrem anualmente. Então a primeira festa que tem essa conotação anual é a festa de Pessa, que ocorre, bom, o Rosh Hashanah, que é um dia também que ocorre o Rosh Hodesh, ou seja, nós estamos nos aproximando agora do final do 12º mês hebraico. E o que acontece? Quando termina o 12º mês hebraico, naturalmente ou normalmente deveríamos partir para o Rosh Hashanah, ou seja, Ano Novo. Mas nós já postamos alguns vídeos aí para tratar da questão do Rosh Hashanah, que nós precisamos de algumas coisas. E aí sim entra as festas do Eterno como as coisas mais importantes para você poder celebrar o Rosh Hashanah. Se você não tiver essas condições que nós estamos tratando, ou seja, a cevada está na condição de Abib na terra de Israel, porque a partir desse momento você pode recolher os frutos e começar a se apresentar perante Elohim com a sua colheita, com o fruto da terra, com as bênçãos que você recebeu. E essa interação que Elohim quer que você faça. Então, se eu não tenho a condição adequada para decretar o Rosh Hashanah, porque se eu decretar Rosh Hashanah, depois de 14 dias eu tenho a Pessa. Depois de 15 dias eu tenho a festa de pães asmos, ervas amargas, e por aí vai. Então, se eu não tenho as condições favoráveis, eu não posso desencadear as festas, porque eu vou chegar para Elohim e vou falar assim, ó, olha, nós vamos começar a preparar as nossas festas. Então eu preciso, quando eu determino o Rosh Hashanah, eu já automaticamente eu mapeio todas as festas que vai acontecer durante o ano. Quais são? A festa de Pessa, que é no dia 14, a festa de pães asmos, ervas amargas, que começa no dia 15 e termina no dia 21. Depois vem as festas das primícias, né? Que tem um ritual bacana, que uma hora nós vamos falar sobre isso, um vídeo também, Sérgio, então, tinha que falar da festa das primícias, que é a festa de Hag Habikurim. Então é uma festa assim que parece que ela não tem importância, mas ela só fala dela, é uma coisa esplêndida, magnífica. Quando celebrar a festa das primícias, é porque a partir daí começam as festas das colheitas, ou as festas de Shavuot. Uma Shavuot é uma composição de 7 dias consagrados a Elohim. Por exemplo, você passa aquele Shabat em que você colheu o molho, né? O sacerdote apresenta diante de Elohim e abençoa a colheita. Então isso vai acontecer na sequência assim. Ocorre um Shabat, então nesse Shabat Elohim apresenta diante de Elohim e já abençoa a colheita. Então no dia seguinte ao Shabat, que é o primeiro dia de serviço depois do Shabat, numa sequência de 6, então no primeiro dia começa a colheita. Então aquele primeiro dia que começa a colheita também é o primeiro dia da contagem do Homer. E você vai contar 49 dias, sendo que o primeiro dia sendo um dia de trabalho, você conta 6 dias. E quando for no 6º dia de trabalho, obviamente vai ter o próximo dia um Shabat. Então você celebra o Shabat. Você vai fazer isso por 7 vezes, da mesma forma que nós falamos ali do jubileu. Olha só. Num ano você vai fazer praticamente o que se faz em 49 anos, né? E no 50º ano o jubileu. A mesma coisa se repete, só que assim, anualmente você celebra as festas, você vai fazer a festa das semanas,
Quando chegar no 49º dia, que é o Shabat também, olha só que coisa interessante. Quando você chegar no 49º dia, é um Shabat, porque você vai fazer os ciclos e você vai ver que você vai trabalhar na última semana 6 dias e vai fazer o Shabat daquela Shavua. E o que acontece? Aquele Shabat da última Shavua é também o 49º dia da contagem do Homer. O próximo dia é o 50º dia, que é o grande dia da grande festa, chamada festa de Shavuot, que no meio cristão é chamado de festa de Pentecostes, onde houve a efusão da Rua de Elohim, que está escrito lá em Joel, né? Então, a sequência de festas. Então, nós falamos então das festas das semanas, as festas Shavuot. Agora, depois dessa festa que ocorreu o Pentecostes, então isso tudo vai ocorrer lá até mais ou menos o segundo mês, né? Desde que você determinou Rosh Hashanah, até mais ou menos uns 60 dias, tudo isso aconteceu. Aconteceu o Pessa, aconteceu Primícia, aconteceu a festa da Shavuot, a grande Shavuot do 50º dia. E depois disso, nós vamos pular lá para o 7º mês. Quando chegar no 7º mês, então do segundo mês até o 7º mês, nós não temos nenhuma festa prescrito na Torá. Quando chegarmos no 7º mês, no dia 1º, no Rosh Hodesh, também é um dia chamado de Festa das Trombetas, mas que para nós, israelitas, né, nós chamamos de Festa do Shofar. É para tocar o shofar. Aliás, em todos os dias de lua nova toca-se o shofar. Mas esse dia é um dia especial, é o dia de Yom Teruah. A festa de Yom Teruah é a festa onde se passa o dia todo tocando o shofar. Então é para ouvir o shofar em toda a terra de Israel também. Passado o Yom Teruah, que é o primeiro dia do 7º mês, você vai aguardar e contar até o 9º dia. Quando chegar no 9º dia, e veja que tudo isso, uma vez que eu marquei o Rosh Hashanah, todas essas festas que eu estou dizendo, elas vão estar amarradas no Rosh Hashanah. E eu só posso amarrar o Rosh Hashanah com a terra, com as colheitas, para que todas as coisas aconteçam. Então, para desencadear o Rosh Hashanah, para desencadear todas as festas, sem colheita não dá para fazer, né? Então chegamos lá no dia 9 do 7º mês, né? Quando chegar ali no pôr do sol do dia 9, nós vamos entrar num jejum. Um jejum é para ser pleno, então nem todo mundo consegue, mas com o tempo praticando se consegue sim. Do pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, isso dá equivalente a 24 horas de um jejum, e nesse jejum é para fazer muita oração, muita tefilá. Para quê? Para pedir perdão a Elohim de todas as nossas transgressões, dos nossos pecados, e principalmente nós perdoarmos todas as pessoas que nos agrediram, as pessoas que nos fizeram algum mal, assim. Existem pecados que não são para a morte, existe pecado que são para a morte. Então o Yohanan disse assim, há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Para esses que são para a morte, eu nem digo que ores por ele, mas os pecados que não são para a morte, quando você orar e você chamar a pessoa e dizer assim, meu irmão, eu te perdoo, tal, então você está dando vida a essa pessoa, você está livrando ele de pecado. Então a festa de Yom Kippur é para você praticar isso, né? É uma das coisas, a festa assim que eu considero ela uma das mais importantes da Torá, porque te obriga você a pensar que para você estar dentro das festas de Elohim, é necessário que você consiga perdoar as pessoas e, emanar essa força que a gente tem, que é o perdão. Então, quando você perdoa alguém, Elohim te dá perdão dos teus pecados. Quando você retém o perdão e não perdoa a pessoa que você tem que perdoar, também Elohim retém o perdão dele sobre os teus pecados. E quando você perdoa, você libera o teu perdão, você vai ficando apto a estar nos termos, né, de Elohim, e você está apto a celebrar as festas de Elohim. E quando você está celebrando as festas, significa que você está muito bem com Elohim. Está começando assim, está ficando claro isso? Só falta uma festa, viu, para falar, só falta uma. Então continue. Então, você celebrou esse Yom Kippur, agora veja bem, a festa de tabernáculo, né, que é a festa de Sukkot, ela tem um significado ímpar.
ela é tão importante, mas tão importante, porque quando Elohim disse assim que ele ia tabernacular conosco, ou seja, o povo ficou 40 anos no deserto, morando em cabanas, em tendas, não é isso? Então, nesse tempo todo, o Elohim não ia lá e dava maná na boquinha deles, né? Alimentava eles o tempo todo. Imagina que 40 anos no deserto, teve gente que não sabia o que era uma erva verde. Teve pessoas que não sabiam o que era uma árvore. Quando saiu do deserto, que encontraram a terra que foi determinada por Elohim, olha só que coisa, né? Aí, sabe, foi um mundo diferente para essas pessoas, porque a maioria daqueles que saíram lá de Mitzrayim do Egito, eles morreram no deserto. E somente Josué e Caleb que chegaram na terra prometida. Então chegou aquele contingente grande de pessoas que não saíram do Egito, olha só. E se saíram como bebê e não viram nada, porque as pessoas que saíram caminhando e viram, diz Elohim que as pessoas tombaram pelo deserto. E que das pessoas que saíram lá de Mitzrayim, somente Josué e Caleb. Então, a gente compreende que aquele contingente de pessoas ali não conheceram fisicamente o Egito, mas os seus pais contaram para eles como é que era o Egito. Então essas pessoas não conheceram, vamos dizer, de contato com o Egito, e o contato que eles vão ter já é com a terra de Israel, né? Então Elohim trabalhou muito bem isso aí, né? Então assim, o que é importante para nós, agora veja lá, esse tempo que eles ficaram no deserto, eles viveram em cabanas, em tabernáculo, e Elohim diz que agora que ia tabernacular com um homem, ou seja, essa coisa de tabernáculo, quando você celebra, você além de lembrar os 40 anos que os nossos antepassados ficaram no deserto, você se lembra também que Elohim disse que ele ia tabernacular conosco. Não que nós vamos ter alguma surpresa espetacular quando estamos na festa de Sukkot, mas nós estamos fazendo menção àquilo que Elohim disse, né? Que celebrássemos tais festas para lembrar do cativeiro, não é do cativeiro, né? Mas da transição do cativeiro para a terra prometida. Então nós devemos lembrar que a festa de Sukkot, ela ainda tem para nós assim, esse significado importante, né? Lembrar que a saída do Egito e a peregrinação de 40 anos no deserto habitando em tendas, e que Elohim estava ali alimentando o povo com maná, sabe? Dando na mãozinha ali. Então essa relação com Elohim é muito importante. E a festa de Sukkot, ela lembra a coisa da tabernacular, ou seja, Elohim tabernaculando conosco, né? Então, todas as festas têm as suas importâncias. E como nós falamos, né? Mashiach morreu na festa de Pêssah. Mashiach, ao subir a nos deixar, ele disse o seguinte: olha, eu vou para que a rua seja derramada. E realmente foi na festa de Shavuot, né, que a rua ocorreu a fusão da rua. E na festa de Yom Kippur é aquela festa que ocorre no sétimo mês, em que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano lá no lugar mais santo da Beit HaMikdash, que é o templo. O sacerdote entrava lá para fazer expiação do pecado no dia de Yom Kippur, só nesse dia ele poderia entrar lá, né? Então veja que o dia de Yom Kippur é um dia importante. E o dia que esse Yom Kippur acontecer no jubileu, né? Então veja bem, o dia que esse Yom Kippur acontecer no próximo jubileu, a gente está aguardando alguma coisa assim muito importante, a presença daquele que vai nos resgatar, o nosso resgatador. Sérgio, a questão das festas são essas aí, com datas determinadas, porque eu determinei o Rosh Hashanah. Então, dia 14, dia 1º, dia 9, dia 10, no caso, né? Depois dia 15 do primeiro mês, dia 15 do sétimo mês. Então, tudo isso aí vai começar, se eu disser que o primeiro dia do mês é que comecei o primeiro dia, então eu sei que o dia 15 vai ser 15 dias depois, e assim vai. Então, tudo está amarrado, Sérgio, não dá para desassociar, entende? Sim, realmente é esse macrocosmo aí, o microcosmo que eu estava falando naquela hora, né? Que eu achei bárbaro, né? Assim, porque demonstra realmente, como eu até brinquei outro dia, nós estávamos conversando, eu disse, isso é um sinal, né? De que o pai está presente mesmo, né? Porque a gente vê
né? Eu sempre disse que a gente não tinha sinais, não era necessário nenhum sinal. Nunca me foi, eu sempre quis sem sinal nenhum. Mas agora eu não posso mais nem sequer assim em sonho, né, imaginar que eu não creio, porque agora eu tenho até sinais, né? Por exemplo, essa questão da Lua, essa questão do momento que nós estamos chegando, né, que ou nós vamos passar para um novo ano ou para o 13º mês. Quer dizer, tudo isso são coisas que estão assim me deixando muito feliz, né? Aquele telefonema que eu lhe dei hoje, a 1h da tarde, atrapalhando o teu almoço, ali eu descobri uma coisa sem querer, né? Eu estava escrevendo o assunto que eu vou estar falando amanhã à noite, né? Que é sobre o fermento. E calhou, né? De eu procurando uns textos para pôr no para ilustrar o estudo, calhou de eu cair lá em Êxodo 12:15, né? E aí eu copiei o Êxodo 12:15, mas eu comecei a ler o capítulo. Sabe, alguma coisa me levou. Eu estava sem internet, eu estava sem. Sabe, eu falei, deixa eu ler um pouquinho. E me deu, você viu, né? Eu não vou nem explicar o quê, porque isso aí merece um programa depois. E me deu uma visão da coisa, né? Que eu fui direto, porque eu sou assim, né? Quando eu sinto uma coisa, a primeira pessoa que eu corro é minha esposa, né? Porque eu confio muito na cabecinha dela, no conhecimento dela, e que ela esteja também com o pai, e que ela também tenha o ar, né? Então, sempre que eu descubro alguma coisa, eu vou conversar com ela e ver o que ela acha, né? Ela é tipo, para mim, assim, um filtro. E nós dois começamos a conversar ali na cozinha e tal, ela costurando uma roupa, que ela estava fazendo umas roupas ali para uma senhora, e fomos conversando, e a coisa foi clareando. E aí agora, poucos minutos antes de começar o programa, aí eu falei contigo, né, eu te disse, pô, cara, você tinha razão, né? Aí, minutos antes, né, de começar o programa, eu estava assim, meio ansioso, porque estava caindo um toró, né, e eu estava olhando pela janela. Aí eu disse a Eliane, né, eu falei, olha, apesar de ter passado metade do dia sem internet, ou mais da metade, achando que não ia ter programa, aí quando veio a internet, veio o toró, achando que não ia ter de novo. Apesar de tudo isso, eu estou tão livre e tão feliz, né, porque realmente, conforme, como o Mashiach disse, né, conforme a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se libertando. Então, foi assim uma coisa maravilhosa, né? Então, eu acho assim que aqueles que estão nos ouvindo agora, nós estamos em 134 pessoas, que eu acho um número muito elevado para uma segunda-feira esse horário, né? Eu acho assim que essas pessoas, se elas estiverem conseguindo vislumbrar o que está sendo dito, elas vão dar mais um passinho fora de Babel, né? Elas vão se sentir mais livres, assim como quando eu comecei a citar o nome do Mashiach, eu senti que tiraram uma cruz, né, das minhas costas. Quando eu comecei a falar, a citar o nome do nosso Eterno, eu também senti isso. Quando eu fui me desligando de um monte de coisas, guardando um Shabbat e fazendo isso, fazendo aquilo, a cada dia mais livre, né, porque o Mashiach não mente, então ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. E olha, gente, isso é incrível, sabe? Porque é uma sensação de, ao mesmo tempo de liberdade, ao mesmo tempo de dever cumprido e ao mesmo tempo de gratidão pelo Pai ter nos mostrado, né? Então é lindo. Mas voltando ao programa, né? Eu sei que nós já falamos praticamente aquilo tudo que a gente estava para colocar hoje, né? Mas eu creio assim que para a gente fechar, né? Seria interessante, Marcos, a gente ouvir de você alguma coisa com relação, por exemplo, a quem ainda tem dúvidas com relação às festas, né? Não, porque as festas precisava do templo, porque tem o sacrifício, porque não sei o que, hoje é impossível, não tem mais nem sacerdote, blá. Que você não precisa se estender, que nós vamos ter um programa também provavelmente sobre isso, mas assim, só para deixar as pessoas mais tranquilas de que as festas, elas não são necessariamente só o sacrifício, né?
Então eu gostaria que você... Então, por favor. Bom, é uma coisa assim, não é difícil de falar sobre isso, mas a gente precisa compreender uma separação que houve dentre as tribos, né? Uma tribo chamada tribo de Levi. Da tribo de Levi, então, o Moshe, que é o Moisés, todo mundo conhece, Arão, né? Eles são da tribo de Levi. Então, Moshe, Moisés, era um levita, né? E o irmão dele, Arão, né, virou sacerdote. Então, eles pertenciam a essa tribo de Levi. O que acontece? Quando Elohim separou, né, as coisas que ali no Monte Sinai, então foi colocado leis específicas, né, para os levitas, para eles serem de possessão de Elohim, né? Então, os levitas, eles receberam atribuições como sendo eles de propriedade total, né, de Elohim. Então, para eles tinham que ter uma vida, vamos dizer assim, de verdade kadosh, né? Uma vida sem... não podia nem pensar em transgressão, porque eles ministravam dentro do templo, né? E aí o que acontece? Quando tem mandamentos para os levitas, então está relacionado com o templo, com o altar, com os sacrifícios. Mas as festas, elas estão ligadas, então, na Beit HaMikdash. Agora, gente, isso que eu vou falar para vocês é importante. O templo, o Beit HaMikdash, é uma construção não muito grande. Vamos supor assim, eu vou dar uma ideia, né? Não tomem isso como uma coisa precisa. Mas vamos colocar assim que a gente não consegue colocar 300 pessoas lá dentro do templo. Vamos pensar isso. Só para entender o que eu vou dizer. Quando chega, por exemplo, a festa, vou dar um exemplo da festa de Shavuot. Vamos imaginar que 2 milhões de pessoas fossem celebrar a festa de Shavuot em Jerusalém. Fora os habitantes de Jerusalém, então 2 milhões de pessoas de todo o estado de Israel indo para Jerusalém para fazer a festa de Shavuot. Agora imagina se dependesse do evento que está acontecendo na Beit HaMikdash para celebrar. Então é lógico, a Beit HaMikdash é um grande espelho, né? Mas nem todos, veja bem, nem todos subiam a Jerusalém para festejar. Agora, quem não podia ir a Jerusalém ia deixar de fazer a festa? Não, as festas têm que acontecer em todo o estado de Israel. Uma coisa que pouco se explica é o seguinte: quando foi feita a divisão das tribos lá na terra de Israel, dá para desligar teu microfone um pouquinho, Sérgio, por favor? Desculpa, eu nem percebi que estava... Quando foi feita a divisão das tribos lá em Israel, então o que aconteceu? Os levitas não tinham possessões, mas cada tribo tinha que fornecer uma cidade, né? Então cada tribo daria mais ou menos 3 cidades para cada tribo, equidistantemente, ou seja, de forma que aquele espaço que pertencia a determinada tribo, então para ter equidistância em um com o outro, então colocava, por exemplo, uma cidade de levita num ponto, outra no outro estrategicamente, de forma que elas ficam equidistantemente bem localizadas. Ou seja, se uma pessoa estiver no centro, ele vai chegar na cidade do levita, ele vai caminhar tanto. E se ele partir daquele centro para outra cidade, ele vai caminhar o mesmo tanto. Mais ou menos assim. De forma que aquele que estiver mais próximo de uma cidade não vai caminhar a outra cidade levita. Então as cidades levitas, elas tinha sua regência, ou seja, era um lugar destinado para Elohim preservar o nome dele em cada cidade levita. Olha o que eu estou dizendo. Eram 42 cidades espalhadas dentre as 12 tribos de Israel. 42 cidades levitas espalhadas por 12 tribos de Israel. Nessas cidades levitas, as tribos entregavam os dízimos aos levitas nessa cidade. Essas cidades tinham que recolher o dízimo do dízimo e eles que faziam a peregrinação anual. Não era o povo que peregrinava em Jerusalém, mas eram os levitas das cidades levitas que peregrinavam para celebrar as festas. Isso aí, Sérgio, é uma bomba, viu? É uma bomba. Mas a Torá, ela é bem clara, se ela é bem analisada, ela vai mostrar isso. Então, as cidades levitas, elas estavam
elas estavam localizadas dentro dos termos de Israel, e todos os dízimos eram destinados às cidades levitas. E os maiorais de cada cidade, o sacerdote maior, ele pegava o dízimo do dízimo e fazia peregrinação para Beit Hamikdash. Então era assim que funcionavam as coisas. Não é pensar que 2 milhões de pessoas ia levar o dízimo lá na Beit Hamikdash, que nem funcionaria isso nunca. Né? Então uma coisa muito bem organizada que foi feita, Elohim quem organizou, e funcionava muito bem isso. Né? Então, onde Elohim disse que colocava a habitação do seu nome no meio de Israel, era em cada cidade. Então, fora o templo, a Beit Hamikdash, tinha 42 lugares onde ele depositava o nome dele e fez o nome dele habitar. Justamente nessas cidades levitas. Porque os levitas são os representantes de Elohim na terra. Pelo menos naquela época eram eles. Entende? Então, onde estavam os levitas, estavam os representantes de Elohim. Então, onde estavam os levitas, estava o nome de Elohim. Ok, Sérgio? Okzíssimo. Eu creio que nós tocamos em quase tudo, né, com respeito ao que nós nos propunhamos, né, nesse programa. Mas eu vejo que tem umas pessoas muita coisa, né? São muitas coisas, né? E ainda bem que a gente vai dividir em pequenos programas, né? Porque senão ficaria também enfadonho, né? Porque a gente poderia gravar 10, 15 horas, né? de vídeo. Mas eu gostaria que você, agora, não vou lhe dar assim, nenhuma ideia, mas eu gostaria que você então colocasse, né, mais algumas coisas que você acha necessárias, né, porque de repente você que está seguindo um raciocínio, né, de ensino, e falta talvez alguma coisa, então ao invés de eu perguntar alguma coisa ou eu indicar alguma coisa, que você tivesse, né, o seu momento aí de dizer o que você acha que ainda falta, o que seria bom, o que seria necessário, né, ser dito, por favor. Sérgio, o que acontece, né, quando a gente vai tratar dessas coisas, você vê, tem pessoas que dizem assim, ó, eu nunca ouvi isso, entende? Tem pessoas que dizem assim, não, eu já ouvi alguma coisa a respeito disso. Mas não tem assim, é raro você encontrar alguém que fala, não, eu conheço isso, eu medito nisso de dia e de noite. Então nós estamos no meio, no ambiente, Sérgio, aí eu quero colocar isso bem claro, né? Não é uma questão assim de atacar a religião, não é questão de... Não, nosso objetivo não é atacar nenhuma religião. Pelo contrário, né? Nós gostaríamos que as religiões, né, ensinassem aos seus membros, né, as pessoas que fazem parte desse sistema, que aquela escritura que eles usam, que tem lá o que eles chamam de Velho Testamento, depois uma parte de Novo Testamento, alguns dizem Velha Aliança, depois invocam uma Nova Aliança, né? Essa questão aí é quando você usa essas expressões pejorativamente, você já está excluindo o que é velho. Quando você diz assim, eu tiro o velho e estabeleço o novo, é a mesma coisa se você disser assim, o Velho Testamento já era, agora tem o Novo Testamento, é a mesma coisa. Então nós não compactuamos com isso e sabemos que isso é fruto do que foi feito em Roma, lá no 3º século. E a gente começa a voltar, Sérgio, na pergunta que você fez, né, para a gente fazer aí uma colocação a respeito lá do 3º século, e aí eu digo para você, foi lá no 3º século que pegaram a Torá, que é aquilo que eles chamam de Velho Testamento, livro dos profetas, e transformaram em algo inútil, sem valor nenhum, estabelecendo o que eles chamam de nova aliança, uma aliança nova. Mas aonde está essa nova aliança? Quando que Elohim chamou o povo, chamou primeiro Avraham lá e falou, olha, sai do meio dos teus deuses, do meio das tuas idolatria e vem e ser perfeito na minha presença. Então Avraham fez isso e essa foi a aliança, e surgiu a circuncisão por causa disso. Depois Elohim chama o povo, falou, ele ainda falou para Avraham, olha, eu sei que os teus filhos, a tua descendência ficará peregrino lá na terra do Egito e vai ser reduzida à escravidão, mas eu vou tirar eles de lá e vou trazer eles de volta para a terra aqui. Quando tira eles da terra do Egito, chama eles em aliança lá no Monte Sinai. E nenhum evento
nunca houve, nunca haverá um evento maior do que aquele evento do Monte Sinai. Elohim vem ao topo do Monte Sinai, relâmpagos, trovões, né, sabe, o monte tremendo como se fosse uma gelatina, e o povo derretendo de medo, né, mas ouvindo a voz de Elohim. Então nunca houve, nunca haverá um evento tão maravilhoso quanto aquele, porque foi provocado pela presença de Elohim na terra, né? Não que ele estivesse ele lá presente, porque a terra ia explodir nela, né? Mas ele estava presente sim através dos seus malar, dos anjos, né? Então foi um evento grandioso, Sérgio, que nenhum outro evento se compara. Então aquela aliança, ela não deu lugar a outra. A única coisa que mudou, Sérgio, eu gostaria que todos entendessem isso, foi que aquela aliança ela foi feita com sangue de animais, com sacrifícios de animais, e que ela foi renovada, ou seja, tirou o sangue de animais daquela aliança, tira o sangue de animais e estabelece um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, Malquitzadik, o nome é Malquitzadik, ou seja, um sacerdócio que pertence a um reino, Malquitzadik, de justiça. E depois que ele estabeleceu o reino dele, ele vai ser Malki Shalom, ou seja, reino de paz. E esse reino de paz vai ser a partir do momento que o Mashiach irá de fato governar todas as coisas e tudo vai estar submetido ao seu governo, né? Então, assim, olha, o que a gente tem falado é que nesse sistema religioso que está no mundo, não se acha nada que nos liga de verdade ao Eterno, porque ele disse qual é o caminho que nos liga ao Eterno. Elohim determinou claramente, olha, para estar ligado a mim, é preciso primeiramente que pratique a justiça, pratique o juízo, não torça o direito, né? Olha pelo órfão, olha pela viúva. Mas isso não acontece, eles tiram o dízimo do órfão, tiram o dízimo da viúva, sabe? Não estão nem aí. Então, com a justiça, se a pessoa está sendo presa injustamente, se ela está sendo, sabe... Não querem saber, o sistema só quer saber mesmo de, sabe, do oba-oba, oba-oba, é muito dinheiro. Então, assim, olha, quando o homem procura se achegar a Elohim, ele tem que se apresentar a Elohim com obras. Essas obras são obras de caridade, obras de bondade, de mansidão, de justiça, né? De zelo pelo mais fraco, né? De amor pela família, sabe? Então, quando acontecem essas coisas, a pessoa está se aproximando de Elohim, porque é isso que se aproxima de Elohim. E quando a pessoa percebe que tudo isso está respaldado na Torá, que a Torá ensina todas essas coisas, então a pessoa vai entrar, sabe, de braços abertos, de corpo, para conhecer a Torá, porque a Torá é maravilhosa, e aí a Torá vai dizer para você o que você tem que fazer para estar constantemente conectado com o Elohim verdadeiro. E aí você aprende que tem festas, que tem colheitas, que tem bênçãos, que tem maldição, mas se você agir corretamente, é as bênçãos que vão correr atrás de você. Nunca deve se correr atrás de bênção, mas as bênçãos têm que correr atrás de você. É isso que está escrito lá em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 28. Agora, se a pessoa não conhece Elohim e transgride as coisas básicas que Elohim determinou para não transgredir, aí o que acontece? Elohim não vai te mostrar a festa nunca. Por quê? Porque Elohim não quer que você conheça as festas dele e faça menção de praticar as festas dele, praticando as coisas que são abomináveis a ele. Então, primeiro a gente tem que nos purificar perante Elohim, nos mostrarmos que nós queremos ser Kadosh como ele é Kadosh. Nós seremos Kadoshim quando nós praticarmos as coisas que ele determinou para praticar. E aí sim, as festas começam a aparecer. E quando você vai a uma festa de Elohim, você está dizendo para Elohim, está tudo bem. Eu estou praticando a justiça, eu estou protegendo o órfão, eu estou protegendo a viúva, eu estou exercendo o direito, eu estou muito bem de acordo com a Torá. Aí Elohim diz assim, e eu vou te abençoar muito mais para que no ano que vem você apareça com mais abundância e abastança perante mim. Entende? Esse é o relacionamento que Elohim determina com o seu povo até que todas as coisas passem, que um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar conectados de verdade com Elohim. E aí esse nome desse programa, Sérgio, conectado, tá bom, desde que seja conectado em Elohim, viu? Então é isso, Sérgio. As pessoas têm que conhecer o verdadeiro Elohim para saber o que é agradável a Elohim.
E a Torá é o único instrumento, a Torá é a única linha de ensinamento que vai te dizer exatamente o que você tem que fazer para você estar conectado de verdade no Elohim verdadeiro. E isso é uma coisa que quando você dá um passo nesse sentido, Elohim dá 2 passos em direção a você. Se você dá 3 passos, Elohim dá 6 passos em direção a você. Ou seja, quando você começa, como o Sérgio falou, quando você pega o fio da meada ali, o novelo, aquele fiozinho, que você vai desenrolando, aí você percebe que fica mais fácil desenrolar. Mas enquanto você não acha o fio e fica aquele bolo de novelo na mão ali, você não sabe nem como começar. Mas agora nós já temos como começar, nós já temos um Estado de Israel para fornecer informação. Olha, eles estão lá procurando cevada em Aviv para nós decretarmos o Rosh Hashanah. Se decretarmos o Rosh Hashanah é porque vai ter colheita. E se vai ter colheita, nós vamos ter festas, entende? Então é isso. Comparecer perante Elohim com aquilo que Ele nos dá. E o que Ele nos dá? Ele nos dá alimento, Ele nos dá paz, Ele nos dá a condição de vivermos em Kadoshim, em santidade, como Ele é Kadosh, como Ele é santo. Ok, Sérgio? Muito bom. Eu creio que nós podemos encerrar por aqui, né? Porque a nossa ideia realmente é fazer vídeos mais curtos, né? Para serem editados. E nós estamos aqui mais ou menos a 1h30, né? Sim. Eu acho que é um tempo legal para as pessoas estudarem, né? E quero fazer a propaganda, né? Amanhã nós temos Caçadores de Mitos Doutrinários e Tradições Humanas, onde estaremos eu, Marcos, Raimundo, Yashar, né? E cada um com o seu tema, né? Eu acabei conseguindo o meu tema, viu, Marcos? Eu vou falar sobre não sei se você já tem o seu. Mas... de repente eu estou pensando uma coisa aqui. Tem uma palavra hebraica que é kametz. Eu não sei se é bem kametz, mas é o fermento, viu? Você não vai falar sobre fermento, não. Você vai falar sobre fermento? Hã? Eu vou falar sobre, mas assim, naquele sentido utilizado na Nova Aliança, nos escritos da Nova Aliança, né? Do fermento dos fariseus, o fermento... tá, tudo bem. Eu vou pensar no outro, então. Okay. Então, veja aí, depois me diga para a gente já poder pôr no ar. Eu e achar daqui a pouco deve estar no ar, também vou ver o dele que vai ser, e vou conversar também com o Raimundo para já começar, né, a divulgar. Então, de segunda-feira nós já acertamos, ficou certinho já, tá? Nós vamos falar sobre a parábola do a parábola do filho pródigo. Eu já preciso pôr lá, ainda não pus porque ficou toda essa confusão hoje, né? Eu acabei voltando pro micro, faltava 10 minutos para começar o nosso programa. Mas é isso, então eu creio que as informações dadas hoje, para quem realmente está afim de aprender, assistindo umas 2 vezes, abrindo a palavra e seguindo as citações que foram feitas, não vai ter problema algum em entendermos, né? Foi muito claro, gostei muito da sua explanação, é sempre um prazer ouvi-lo. E espero que os 165 pessoas, ou melhor, computadores, né? Depois que eu descobri que tinha uma mulher aí que assiste com 8 no mesmo computador, já não sei mais, né? Então eu digo computadores, né? Uma irmã, né, que assiste com 8. Então, são 167 nesse momento. Eu agradeço, né, a presença de todas essas pessoas em plena quinta-feira à tarde, né, que é um horário difícil. Quero dizer que nós vamos estar mantendo espero que não aconteça o que aconteceu com o de segunda, que até agora não foi liberado, porque aí eu vou estar baixando ele, fazendo aquele trabalhinho que nós fizemos sobre o Rosh Hashanah e colocando de volta no ar, né? Então, eu aqui me despeço, convidando, né, para estarem na sexta-feira, amanhã, às 20 horas conosco, e pediria para o Marcos, então, dar suas últimas considerações e se despedir dos nossos irmãos. Ok, então.
Uma shalom a todos e a todas que estão nos assistindo aí, participando aí pelo YouTube, né? E tem na página também, né, Sérgio? Sim. Isso. É que nós estamos fazendo essa série de programas, essa série de vídeos aí, justamente com a ideia de divulgar, né? Alguma coisa que perdeu realmente o sentido por causa de uma profecia que aconteceu, né? De Rochés, que seria tirado as festas, luas novas, né? O Shabat. E realmente tudo isso aconteceu. E o que a gente está buscando agora é porque Elohim está restaurando todas as coisas, e as coisas que precisam ser restauradas é justamente a conexão, né, do povo com a terra e com as plantas, com a colheita, né? Então tudo agora vai ser conectado a isso, né? Então agora o importante, Sérgio, é que as pessoas procurem ser Kadoshim para poderem participar disso. E essa questão de ser Kadoshim não é nas religiões que se transforma em Kadoshim, é cumprindo a Torá. Uma shalom a todos, né, que Elohim traga essa luz, esse entendimento, né, para que se esse ano nós tivermos poucos participantes das festas que virão, no ano que vem a gente tenha mais, e talvez no outro ano muito mais, e que isso cresça, porque é isso que Elohim quer. Shalom a todos e a todas. Então, shalom a todos e a todas. Shalom, irmão Marcos, muito obrigado pela presença. Shalom. Até amanhã. צור מי שלא אכלנו ברך ואמוני שבענו והותרנו כי דבר הזן את עולמו רואינו אבינו אכלנו את לחמו ואינו שתינו אכלנו את לחמו ואינו שתינו